Martin Scorsese é acima de tudo um apaixonado por cinema, um estudioso. Um cineasta que, quando necessário, remove montanhas para realizar seus trabalhos, seus sonhos e suas obras, já que seus filmes não são de grande apelo de público, não são blockbusters, não enchem salas de cinema e dão bilhões aos estúdios, mas nem por isso deixam de ser verdadeiras obras de arte. É da turma dos grandes realizadores que surgiram no começo da década de 70, junto com Brian De Palma, Spielberg, Francis Ford Coppola, George Lucas, entre outros. Ao longo de mais de 40 anos de trabalho, possui no mínimo uma dezena de ótimos filmes. Possui longa parceria com a lenda Robert De Niro, são 9 filmes juntos, e com Leonardo DiCaprio, com 5 filmes no total. Ao longo dos anos, seus filmes têm temas variados, mas se destacam os longas sobre violência urbana, crime organizado e máfia. Portanto, se assim como nós, vocês curtem as obras dessa lenda viva do cinema, se inscrevam no canal Cinetour, deixem um like mafioso e nos conte nos comentários quais os filmes deles vocês mais gostaram. Ele já dirigiu alguns documentários, mas aqui vamos trazer a filmografia completa dele de cinema, filmes e obras cinematográficas. Os documentários, curtas e até shows que ele já dirigiu não estão nessa lista. Vamos então à filmografia completa de Martin Scorsese de 1967 a 2019. Quem Bate à Minha Porta de 1967. Em sua estreia no cinema, Scorsese já mostra alguns elementos que iriam acompanhá-lo toda a sua carreira. Drama que narra a história de J.R., um rapaz desempregado que passa os dias fazendo farra com seus amigos em Nova York. Mas quando ele reencontra uma amiga de faculdade e se apaixona por ela, aí ele começa a questionar seu estilo de vida e as pessoas à sua volta. Destaque para a estreia no cinema também de Harvey Keitel. Sexy e Marginal de 1972. Conta a história de Berta, uma garota que fica órfã muito cedo e passa a ganhar a vida com trapaça e prostituição. Ela forma uma gangue e passa a realizar vários roubos, tendo como principal vítima uma empresa ferroviária. Caminhos Perigosos de 1973. O protagonista é o personagem de Harvey Keitel, mas quem brilha é o ótimo Robert De Niro, na primeira parceria Scorsese-De Niro do cinema. Charlie, vivido por Keitel, trabalha com o tio mafioso realizando cobranças nos guetos italianos de Nova York, mas vive o dilema de querer ter uma vida normal ao lado do amor da sua vida. Já De Niro é Johnny Boy, seu melhor amigo e que vive se envolvendo em encrencas. Neste longa, já dá para notar o embrião de filmes de máfia e violência urbana, marca registrada de futuros trabalhos de Scorsese. Alice Não Mora Mais Aqui, de 1974. Drama que conta com Ellen Burstyn no papel título, ainda Harvey Keitel e Kris Kristofferson. Um excelente filme à frente do seu tempo que trata no início dos anos 70 de assuntos como independência feminina, as dificuldades de sobrevivência de uma mãe solteira e relacionamento abusivo. Narra a história de Alice, uma aspirante a cantora, que depois de ficar viúva com um filho pequeno se envolve com um homem casado e violento e encontra força para largar tudo e fugir pelo interior para procurar um novo começo. Destaque para o que rendeu um Oscar de melhor atriz para Ellen Burstyn. Taxi Driver, motorista de táxi, de 1976. Agora chegamos em outro patamar, tido por muitos especialistas até como o melhor filme de todos os tempos, mas se não isso, no mínimo uma obra-prima. Primorosa atuação de Robert De Niro conta ainda com Jodie Foster com apenas 13 anos na época, Harvey Keitel e Sybil Shepherd. Narra a história de Travis, um veterano de guerra perturbado pela insônia e solidão que pega um serviço como taxista e passa as madrugadas dirigindo por uma Nova York corrompida e violenta. Ele se vê obcecado em ajudar uma prostituta de 12 anos que entra uma vez em seu táxi. Aos poucos, vamos acompanhando a transformação de Travis de um pacato motorista de táxi em uma espécie de justiceiro perturbado. Este filme foi que colocou Scorsese entre os grandes diretores da década de 70. New York, New York, de 1977. Musical que tem Liza Minnelli e Robert De Niro nos papéis principais. É um drama musical que conta a história de um casal de músicos e amantes
ele saxofonista e ela cantora, que se conhecem e se apaixonam no final da Segunda Guerra. Eles formam uma parceria artística, mas vivem um relacionamento turbulento e depois de terem um filho acabam se separando enquanto suas carreiras vão se desenvolvendo. Foi um fracasso de bilheteria, tendo levado Scorsese à depressão e drogas. Ainda hoje é visto como o pior da carreira do cineasta. Touro Indomável de 1980. Nesse, ele acertou a mão novamente, principalmente pela parceria com Robert De Niro, que estava no auge de sua carreira. Além de De Niro no papel principal, traz ainda Joe Pesci e Kate Moriarty no elenco. É um drama biográfico que narra a ascensão e queda do pugilista Jake LaMotta, campeão mundial entre 1949 e 1951. Mas seus principais problemas estavam fora do ringue, com temperamento violento, possessivo, autodestrutivo e obsessivo que afetavam a todos à sua volta e degradam aos poucos a sua vida. Destaque para De Niro, que engordou 27 quilos para filmar o lutador depois de aposentado, a atuação que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. Realmente, De Niro está brilhante nesse filme. Não rendeu muito retorno financeiro na época, mas é um clássico que figura em lista de melhores filmes de todos os tempos em vários lugares. Por exemplo, está em 4º lugar na lista da American Film Institute de 2007. O Rei da Comédia de 1983. Quinta parceria entre o diretor e Robert De Niro. Traz também Jerry Lewis no elenco e conta a história de Hooper, vivido por De Niro, que é um desajustado aspirante a comediante que se acha super engraçado e é fã de um consagrado comediante que apresenta um programa de TV. Ele sequestra o comediante de sucesso, vivido por Lewis, com a intenção de mostrar para ele o quanto ele é bom e para forçar um espaço em seu programa de TV. Outra impecável atuação de De Niro. Não teve grande êxito nos cinemas, mas possui a marca Scorsese de trabalho. Depois de Horas, de 1985. É talvez o menos scorsesiano da carreira do diretor. Essa comédia de humor negro sempre fica esquecida entre as outras grandes obras do diretor. Estrelada por Griffin Dunne e Rosanna Arquette, nos mostra um cara simples, nada especial, que conhece uma linda mulher e resolve encontrá-la em Sorro, um bairro de Nova York. Então, tudo começa a dar errado em sua viagem. Ele precisa enfrentar uma sequência de eventos inesperados e até muito perigosos nas ruas da cidade. De certa forma, nos mostra tudo de errado que pode acontecer à noite em uma cidade como Nova York. A Cor do Dinheiro de 1986. Continuação do filme Desafio à Corrupção de 1961, que conta com o mesmo protagonista, Paul Newman, e um jovem Tom Cruise. Newman vive um ex-campeão de sinuca que fica observando em um bar um garoto muito bom jogar bilhar. Ele vê ele mesmo mais jovem e decide ser o mentor do garoto e ensinar tudo que ele sabe para ganhar muito dinheiro com o jogo. O problema é que o garoto, vivido por Tom Cruise, é imaturo, arrogante, com um ego extremamente inchado, e sendo assim a amizade e a relação mestre-aprendiz entra em um forte conflito. Destaque para o longa que deu o único Oscar de melhor ator para Paul Newman, que já merecia ter ganho muitos anos antes. A Última Tentação de Cristo de 1988. Com Willem Dafoe no papel de Jesus, é um filme controverso. Trata de Jesus como um homem normal, sujeito a sentimentos e tentações como qualquer um de nós. Apesar de avisar logo no começo do filme que não se baseia na Bíblia, foi muito criticado por cristãos. Ao invés de apresentar um Jesus calmo e sereno, apresenta ele como uma pessoa angustiada, cheia de dúvidas e medo e que espera ansiosamente por um sinal do que deve fazer. Um filme muito bem dirigido, corajoso e que não foi feito para agradar, mas para refletir sobre um Jesus mais humanizado. E Scorsese foi indicado ao Oscar de melhor direção por esse longa, mas não levou. Os Bons Companheiros de 1990. E Scorsese no que ele faz de melhor. Um dos melhores filmes de máfia, talvez atrás apenas de O Poderoso Chefão. Baseado em fatos reais, narra a ascensão e queda de 3 gangsters de Nova York. O longa, narrado quase todo em primeira pessoa por Henry, vivido pelo falecido Ray Liotta, que desde sempre quis ser um gangster e começa muito cedo.
Traz ainda Robert De Niro e Joe Pesci, que está simplesmente magistral. Inclusive ganha o Oscar de melhor ator coadjuvante. Um roteiro excelente e a direção primorosa de Scorsese, que faz um filme muito realista sobre o mundo do crime e suas relações de amizade e familiares durante 30 anos da vida dos personagens. Obrigatório para qualquer apreciador de cinema. Cabo do Medo de 1991. Um remake do filme Círculo do Medo de 1962. Tem mais uma colaboração de Niro e Scorsese, a 7ª deles, e conta com mais uma ótima atuação de De Niro, que está aterrorizante no filme. Ele vive um ex-condenado que sai da prisão após 14 anos de detenção, obstinado em fazer a vida do seu advogado de defesa um inferno, pois ele julga que o advogado não se esforçou para apresentar a melhor defesa em seu favor no tribunal. Ele vai aterrorizando aos poucos a vida da família do advogado. Nick Nolte é o advogado, com Jessica Lange como sua esposa e a iniciante Juliette Lewis como a filha do casal. Destaque para Gregory Peck e Robert Mitchum no elenco, que fizeram os protagonistas do filme de 62. Teve excelente recepção de crítica e público nesse longa abertamente influenciado pelo mestre Alfred Hitchcock. A Época da Inocência de 1993. Um grande filme de época, não à toa, ganhou o Oscar de melhor figurino, fruto da preocupação de Scorsese em retratar a época com fidelidade. Na Nova York de 1870, um advogado vivido pelo sempre excelente Daniel Day-Lewis está de casamento marcado com uma jovem da alta sociedade vivida pela Winona Ryder. Então uma condessa, protagonizada pela Michelle Pfeiffer, prima de sua noiva, retorna da Europa após se separar do marido. Essa atitude e suas ideias mais moderninhas chocam a sociedade tradicional americana. Tentando ajudar a prima da noiva a reaver um pouco da sua reputação, o advogado acaba se apaixonando por ela. A direção de arte é impecável, foi indicado em 5 categorias e levou de figurino para casa. Cassino, de 1995. Novamente na temática de crime organizado e novamente com a parceria de Robert De Niro, Cassino nos traz 3 personagens centrais. Sam, vivido por De Niro, um jogador experiente com um ótimo tino administrativo que é convidado pela máfia para gerir um dos cassinos mais importantes de Las Vegas, e rapidamente ele faz aumentar muito o lucro da máfia. Depois temos Nick, vivido pelo ótimo Joe Pesci, que parece que nasceu para fazer esses papéis, que é contratado pela máfia para cuidar de Sam, sendo como um cão de guarda. E por último, temos Ginger, vivida pela Sharon Stone, uma ex-prostituta que vira a mulher de Sam e abusa de álcool e drogas. Aos poucos, o longa narra a queda de uma estrutura fraudulenta que arrastou milhões para o bolso dos chefões da máfia. Um dos filmes mais violentos de Scorsese, mas que foi amplamente aplaudido pela crítica e público. Destaque para Sharon Stone, que tem a melhor atuação de sua carreira e foi indicada ao Oscar de melhor atriz, não levou, mas ganhou o Globo de Ouro. Kundun, de 1997. Com certeza o filme menos lembrado de Scorsese, um longa que foge bastante da zona de conforto do diretor. Ao invés de violência evidente, esse prega paz, sabedoria e espiritualidade. Em 1933 morre o 13º Dalai Lama. 4 anos depois é encontrado um menino que é identificado como a reencarnação do Dalai Lama e é levado para a capital do Tibete para ser educado como monge e preparado para se tornar chefe de Estado. Com 14 anos, ele tem que enfrentar conflitos com a China, que pretende tomar posse do Tibete. Um filme muito técnico, com ótima fotografia, figurino e com planos longos, mas que se arrasta um pouco na trama. Destaque para o elenco, que é semi-profissional, todo com origens na China e no Tibete. Vivendo no Limite, de 1999. Um drama estrelado por Nicolas Cage, que faz um paramédico que trabalha em uma ambulância e faz plantões noturnos em Nova York no início dos anos 90. Ele é constantemente assombrado por visões sobrenaturais de pessoas que ele não conseguiu salvar. O ambiente criado por Scorsese é bem real e fiel à rotina estressante dos médicos nos plantões noturnos numa Nova York infernal, que no começo dos anos 90 era uma das cidades mais violentas do mundo. O personagem de Cage é assombrado principalmente pelo fantasma de uma menina que ele não conseguiu salvar,
e que constantemente se lembra de sua impotência diante do caos nas ruas da cidade. Um filme menos lembrado da carreira do diretor, menos celebrado, mas que não chega a ser um filme ruim, já que mostra a jornada do protagonista e entender que está ali para amenizar e não para salvar. Gangues de Nova York de 2002. Assim como a época da Inocência se passa no mesmo local, mais ou menos no mesmo período, e diga-se de passagem com o mesmo protagonista, Daniel Day-Lewis. A diferença é que enquanto o filme de 93 nos mostra a alta sociedade, nesse, Scorsese nos mostra o submundo nova-iorquino. Nesse período, imigrantes irlandeses chegavam a rodo em Nova York e eram hostilizados por cidadãos britânicos e dinamarqueses que chegaram anos antes. Nesse cenário estabil, vivido pelo sempre competente Daniel Day-Lewis, que é um líder de uma das gangues e assassina impiedosamente o pai de um jovem garoto, que volta 15 anos mais tarde para se vingar. Ele se junta à gangue com a intenção de se aproximar do inimigo, mas acaba desenvolvendo um fascínio por Bill. O filme é grandioso, os cenários, figurinos e a fotografia são desenvolvidos com muita riqueza de detalhes e com uma fidelidade espantosa da Nova York da época. Os embates são mostrados com o máximo de realismo, não falta sangue durante todo o filme, as lutas são cruéis e impiedosas, mas sem exageros. Nenhuma gota de sangue é derramada em vão em um filme de Scorsese. Destaque para a primeira parceria com Leonardo DiCaprio, que vive o garoto em busca de vingança. O trio de protagonistas fecha com Cameron Diaz. Foi indicado em 10 categorias da Academia, mas não levou nenhum. O Aviador de 2004. Narra a história de Howard Hughes, o excêntrico bilionário, aviador e cineasta, e sua crescente doença de toque e fobia a germes que aos poucos levaram ele ao esgotamento nervoso. Novamente protagonizado por Leonardo DiCaprio, que apesar de outros excelentes trabalhos anteriores, foi nesse que ele atingiu a maturidade profissional. O filme conta sua entrada no mundo do cinema, dirigindo, mas principalmente produzindo filmes, e sua obsessão com a aviação, tendo quebrado na época o recorde de velocidade em um avião. O longa é tecnicamente perfeito, marca de Scorsese. O figurino retrata fielmente a época e a brilhante atuação de DiCaprio e Cate Blanchett, a Cate Blanchett fazendo o papel da Katharine Hepburn, dão luz à obra. No elenco ainda estão John C. Reilly, Kate Beckinsale, que faz o papel da diva Ava Gardner, Alec Baldwin, Alan Alda, Ian Holm, Jude Law, William Dafoe e até a cantora da banda No Doubt, Gwen Stefani, como a Jean Harlow. Foi indicado em 11 categorias do Oscar e ganhou 5, inclusive de melhor atriz para Cate Blanchett, mas novamente Scorsese foi esquecido. Os Infiltrados de 2006. O filme apresenta um elenco estelar: Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Matt Damon, entre outros, e narra a história de Frank Costello, chefe da máfia irlandesa vivida por Nicholson, que infiltra um dos seus na polícia estadual, ao mesmo tempo que a polícia também coloca um informante infiltrado na equipe de Costello. Começa então um jogo de gato e rato para cada parte descobrir a identidade dos infiltrados em sua equipe. A obra foi indicada em 5 categorias e ganhou 4 no Oscar de 2007, incluindo o melhor filme e finalmente de melhor diretor para Scorsese, prêmio que foi entregue em 2007 pelos amigos Steven Spielberg, Francis Ford Coppola e George Lucas. Scorsese, finalmente reconhecido tardiamente pela Academia, foi aplaudido de pé. Ilha do Medo de 2010. Um suspense à la Hitchcock em mais uma parceria com Leonardo DiCaprio. O elenco conta ainda com Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow e Michelle Williams. Para esse longa, quanto menos se saber sobre o enredo, melhor para a experiência. Se não assistiu o filme, não assista nem o trailer, por isso vou falar apenas o básico. O detetive Ted, vivido por DiCaprio, é levado junto com seu parceiro a uma ilha, local onde são abrigados os mais perigosos criminosos com doenças mentais. Eles vêm à ilha para investigar o desaparecimento de uma paciente e o detetive Ted terá que enfrentar os mistérios da ilha para desvendar o caso, mas principalmente encarar seus próprios fantasmas. Todo o elenco é fabuloso, mas DiCaprio chega ao ápice da sua parceria com Scorsese. A ilha parece fazer parte do elenco, escura, fria, claustrofóbica e sempre com um ar de mistério e morte,
graças à fotografia, edição e à câmera afiada e tecnicamente perfeita de Scorsese. A Invenção de Hugo Cabret, de 2011. O primeiro filme em 3D apresentado no cinema por Scorsese, e ele não fez feio. É principalmente uma declaração de amor à sétima arte. Nessa trama, Hugo Cabret é um garoto órfão que mora nas engrenagens dos relógios da estação de trem de Paris. Para não ser descoberto, ele só precisa manter os relógios funcionando e ficar invisível aos olhos do guarda da estação. Seu pai, pouco antes de morrer, descobre um robô, e Hugo precisa das peças para consertá-lo e descobrir seus mistérios. Um filme com uma história simples, mas encantadora e visualmente deslumbrante. Indicado em 11 categorias do Oscar, ganhou 5. No elenco temos Asa Butterfield, Ben Kingsley, Chloe Grace Moretz, Jude Law, Christopher Lee e Richard Griffiths. Uma curiosidade que vale a pena ser citada é que Scorsese ficava um pouco incomodado com um rótulo de diretor de filme de gangster. Sua esposa então sugeriu que ele fizesse um filme em que sua filha de 12 anos na época pudesse assistir, já que Taxi Driver, Touro Indomável, Os Bons Companheiros, Cassino, Gangues de Nova York, etc., ela não poderia assistir. Nasceu então A Invenção de Hugo Cabret, um filme delicioso para todos os públicos, e assim eu cheguei à conclusão que nesse ele colocou um carinho especial. O Lobo de Wall Street, de 2013. Um soco no estômago, um filme ousado, amoral, politicamente incorreto ao extremo, promíscuo e depravado, pois o protagonista e seus amigos abusam, tudo com riqueza de detalhes, do uso de drogas e prazer sexual com quem aparecer na frente. Tudo que eu falei até agora sobre o Lobo de Wall Street, eu falo como um grande elogio a essa corajosa obra. O longa acompanha Jordan Belfort, que é um ambicioso corretor da bolsa, que cria um verdadeiro império e enriquece muito rápido, mas de forma ilícita. E com seus bolsos cheios de dinheiro, ele e seus amigos /sócios vivem uma vida de excessos e hedonismo. O elenco, novamente encabeçado por Leonardo DiCaprio, conta ainda com Jonah Hill e Margot Robbie. E Scorsese não economiza em retratar todos os devaneios do protagonista e de sua trupe. Não é um filme para todos os gostos, pois mostra de forma explícita uma forma de vida muito distante do aceitável para os padrões de boa conduta. E esse é o êxito de Scorsese nesse longa. Silêncio, de 2016. Apesar de recente, outro filme dos menos lembrados de Scorsese, mas sempre com a assinatura e competência usual do realizador. No século XVII, um padre desaparece durante uma missão catequizadora no Japão. Há anos desaparecido, as notícias desencontradas que chegam a Portugal é que ele tem abdicado de sua fé, adotado a cultura local, que tem a mulher, filhos e até um nome japonês. O Japão, na época, tinha proibido o catolicismo em seu território, e quem tentasse pregar essa doutrina era perseguido, intimidado e até morto. 2 ex-discípulos desse padre são enviados para achá-lo e tentar entender o que estava acontecendo e saber se os boatos sobre a renúncia da fé dele eram verdadeiros. Falar que fotografia de um filme de Scorsese é excelente seria chover no molhado. O elenco muito competente com Liam Neeson, Andrew Garfield e Adam Driver. Em mais de 2 horas e 40, Scorsese nos coloca na pele dos personagens e seus dilemas morais e religiosos, características à flor da pele de um diretor que cresceu no catolicismo e queria ser padre quando era criança. O Irlandês, de 2019. Para nossa alegria, Scorsese retorna ao tema crime organizado e máfia nessa grandiosa obra. Com Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, é impossível não ser memorável. O longa narra a história baseada em fatos reais de Frank Sheeran, vivido por De Niro, um assassino de aluguel da máfia. Joe Pesci é o chefe da família que contrata Sheeran para cometer diversos crimes e assassinatos para a máfia. Já Al Pacino é o famoso líder sindical Jimmy Hoffa, que tem em Sheeran uma espécie de guarda-costas e desenvolve uma relação de amizade muito forte com ele, assim como o personagem de Joe Pesci. Pois chega o momento do longa em que ele tem que escolher entre uma amizade ou outra. O filme é narrado por um Sheeran velho, sozinho e doente em uma instituição para idosos abandonado pelos filhos, contando sua história enquanto reflete sua vida e suas decisões. Quando foi lançado, era o filme mais caro de Scorsese até então,
foi aclamado pela crítica com mais de 90% de aprovação. Foi indicado em 10 categorias do Oscar, mas não levou nenhum prêmio. Ficamos por aqui com a filmografia completa da lenda viva Martin Scorsese de 1967 a 2019. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe um like e um comentário com o que você considera os 3 melhores filmes desse gênio do cinema. Meu nome é Rodrigo Lanes com o canal Cinetour. Um abraço, até o próximo vídeo.